estava orando e ouvi a voz do Espírito comunicando ao meu espírito. Não sei do que se trata, mas a voz dizia mais ou menos assim: na virada de 23 para 24, eu vou mudar um ciclo no Brasil. Mais ou menos a ideia do que eu entendi, foi só isso que eu ouvi, é que Deus estaria fechando um ciclo em 23 e começando outro ciclo em 24. Eu não senti que seria uma coisa terrível, algum juízo, não foi esse o meu sentimento. O meu sentimento é que se tratava de uma coisa espiritual ligada à igreja, que nós iríamos alcançar níveis nacionais de forma poderosa. Antes de pregar, eu vou falar hoje sobre você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Deixe-me te contar 3 coisas importantíssimas. Eu faço parte de um grupo de servos de Deus e servas de Deus, profetas, evangelistas, pregadores, missionários, bem conhecidos no mundo, liderados por Sim Jacobs, Stance Campbell e entre outros, Maldonado, e eles se reúnem para orar por avivamento. Quem não pode estar entre eles, participa pela internet. Quando eu posso, eu participo. A última vez foi interessante porque eles oram e eles têm um costume para interpretar a voz de Deus. Funciona mais ou menos assim: nós estamos orando por avivamento, buscando a voz de Deus, a direção de Deus para determinadas coisas concernentes à igreja do Senhor Jesus de forma global. E a oração foi: Senhor, de onde virá uma poderosa onda de poder? Então, foi reunido todos esses irmãos, dá uns 300 e poucos, para orar e buscar avivamento. Funciona assim: todo mundo ora. Se alguém ouviu a voz de Deus e Deus falou com ele, todos devem ter um papel e caneta na mão. Se Deus falou com ele pega o papel, escreve o que Deus falou, fecha o papel. Se Deus realmente falou com você, isso deve ser confirmado por 2 ou 3 testemunhas, escrevendo no papel, fechando o papel. Quando abrir os 3 ou 4 papéis, sei lá, tem que ser mais de 2, tem que estar escrito a mesma coisa nos 3 papéis. É pesado. Teste daqueles mais fortes de forma bíblica. A Bíblia diz que tem que ser confirmado pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então eles levam a sério isso. Eu vou te dizer que muitas vezes eu tive a noção de Deus estar falando comigo, mas não tive coragem de escrever. O teste é muito pesado. Eu realmente me acovardei ainda, mas vou melhorar. Na última vez todos estavam reunidos para orar por avivamento. De fato, há um consenso global de que nós estamos na espreita de um poderoso avivamento global. Mas todo o avivamento global, ele vai começar como um avivamento nacional. Todo avivamento nacional, ele vai começar como um avivamento numa cidade. Todo avivamento numa cidade vai começar dentro de uma igreja. E todo avivamento numa igreja começa dentro de uma casa, dentro de uma família. Malaquias 4 e 5: e converterá o coração dos pais aos filhos. Todo avivamento começa na família e se estende. O avivamento da Rua Azul começou dentro de uma casa na Borno Braille. Casa. E a casa caiu, literalmente. Então o que nós pensamos? Estamos ali orando, pedindo a Deus direção, buscando de Deus. Senhor, marca as nações, marca as cidades, desperta os pastores para esse tema tão importante, para verem a necessidade imprescindível desse tema, que não é tema de é um tema comum da igreja. Aviva a tua obra, ó Senhor.
4 horas orando e nada de Deus falar. 5 horas orando e a gente já estava assim, aleluia. 5 horas, você já estava mastigando e tomando um chá e orando ao mesmo tempo. Nada, ninguém pegou papel, caneta e escreveu. Próximo das 6 horas de oração, há uma movimentação. Uma pessoa pega um papel, o pastor latino pegou papel e caneta e escreveu. Agora vamos continuar orando. Ele só pode abrir aquilo se for confirmado por 2 ou 3. Então agora nós temos um propósito. Deus, fale também com demais. O outro pegou papel, caneta e escreveu. Daqui um pouco a terceira pessoa pegou papel, caneta e escreveu. E isso foi totalmente diferente de todas as outras vezes. Normalmente fica ali em 10, em 5, em 6 confirmações, mas dessa vez foi 180. Eu pensei, Adriano, olha, se confirmar por 2 ou 3 dizendo a mesma coisa já é difícil, imagina 180, vai falar a mesma coisa? Quando você pega a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você vê que o Apocalipse é totalmente confirmado em Gênesis. E a Bíblia auto se confirma, né? Se você ler o livro de Atos inteirinho, o apóstolo Pedro traz uma mensagem, cita um texto do Velho Testamento. Mais uma mensagem, cita um texto do Velho Testamento. Mais um texto, todo capítulo 1 e capítulo 2 de Atos. E quando eles vão falar, eles trazem a exposição e citam um texto do Velho Testamento. O Novo Testamento inteiro é assim. Quando eu percebi que mais de 100 pessoas haviam confirmados, irmão, eu fiquei maluco. Então vamos abrir o que Deus tem para falar. Eu aqui, já estou arrepiando já. Você sabe o que estava no primeiro papel? Estava escrito Brasil. Agora, nos demais papéis estava Brasil, terra de avivamento, Brasil, celeiro de missões, Brasil não sei o quê, Brasil não sei o quê, Brasil isso, Brasil aquilo outro, Brasil, brasileiros, Brasil, brasileiros, música brasileira, pregação brasileira, não sei o quê, brasileiro. Todos eles tinham uma mensagem direcionada para o Brasil. O único brasileiro que estava ali era eu. Eu não escrevi nada. Escute bem. Em 1904, chegou na Inglaterra um poderoso avivamento através de um adolescente chamado Evan Roberts. Escuta isso. Deus já vinha soprando algo muito poderoso desde 1700 com Zinzeldorf, a 1726 através de Wesley. Isso vem desembocando e vai uma coisa puxando a outra no século de 1800. Quando chega em 1904, um jovem adolescente por nome Evan Roberts orou obedecendo a Deus, e Deus daria a ele 100 mil almas em 2 anos. Escuta isso. O garoto era um mineiro, analfabeto. Ele lá sabia o que era isso. Mas a oração que Deus pediu para Evan Roberts foi: Evan, eu quero trazer um avivamento nacional. Mas não só nacional, aquele avivamento, ele iria se estender por toda a Grã-Bretanha, pegando também as Índias, e pegou a Índia, pegando todos os 18 países que pertencia à rainha. Começa num paizinho com 100 mil habitantes. A oração de Evan Roberts era: Senhor, dobra a minha vida, 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 Senhor. Mas ele não orava mais nada. De Evan, agora tem 15 jovens reunidos com ele em oração: dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. De 15 vai para 500, dobra minha vida. De 500 vai para 1000, agora eles estão reunidos na rua com 5 mil jovens, e Senhor, dobra o país de Gales, Senhor, dobra a Inglaterra, Senhor, dobra o país de Gales, Senhor, dobra a Inglaterra.
O avivamento do país de Gales durou 10 meses. É o avivamento poderoso, mais curto de todos. Mas ele teve um alcance mundial, e eu te mostro isso agora. Mundial, foi um avivamento global. Em 2 anos, o país de Gales inteiro, 100% havia se convertido. Todas as igrejas ficaram pequenas. Ninguém brigava mais por membro. Porque não tinha igreja que comportava ninguém. Eles começaram a ir para os estádios. O estádio ficava lotado na pregação do jovem adolescente e vazio quando a seleção inglesa ia jogar. Há relatos que jogadores da seleção inglesa não conseguiram jogar porque estavam tomados do Espírito Santo e tremiam todos. Eles tentavam, mas as suas pernas ficavam bambas. Então eles não conseguiam jogar, até tentavam, porque tinham participado da reunião de oração na noite. A coisa foi tão poderosa que os times ingleses e a seleção inglesa teve que mudar os dias e os horários dos jogos. No Brasil a igreja, não sei ainda, mas havia uma época que ela esvaziava em época de jogo da seleção. Lá na Inglaterra, se eles não mudassem o horário dos jogos, não teria gente. E ainda assim, os ingleses perceberam que o esporte era fútil. Então eles tomaram uma decisão. Eles tinham as reuniões de avivamento, que começava no meio da tarde e ia até por volta de meia-noite. Depois desciam as ruas indo para suas casas quebrantados em lágrimas, e eram todos tomados pelo Espírito Santo. Isso em 1904. Em 1905, esse avivamento chega na Índia, o mesmo. Uma evangelista chamada Pandita Ramanbai foi visitar o avivamento do país de Gales e foi batizada com o Espírito Santo. Ela volta para sua cidade de Mumbai, e ela tem um orfanato para meninas órfãos e também viúvas. Ela tinha em torno de umas 300 meninas, entre viúvas e meninas órfãs até 12 anos de idade. Quando ela volta para casa, ela começa a orar e buscar o Espírito Santo sobre seu país, na Índia, que ainda era Grã-Bretanha. Em uma das noites, uma das meninas é batizada com o Espírito Santo dormindo, 3 horas da manhã. Escuta, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Por volta de 3 horas da manhã, essa menina recebe o Espírito Santo. A outra que está do lado pega um balde e começa a jogar água na menina que estava sendo batizada com o Espírito Santo. Vem a curadora e diz: o que você está fazendo? Jogando água na menina? A menina está pegando fogo. Eu não sei se você conhece a história. Esse negócio de ver fogo em crente, ver fogo em igreja, ver fogo em casa é típico de avivamento. Lá na Rua Azusa teve um dia que o corpo de bombeiro foi 18 vezes para apagar o fogo da igreja, porque os vizinhos viam a igreja pegando fogo. Pandita Ramanbai estava dormindo. Naquele dia, até 6 da manhã, todas as meninas e as viúvas foram cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo. Todas elas. O orfanato e a casa de abrigo das viúvas foi tomado até as 6 da manhã pelo poder do Espírito Santo. Isso começou ali. Em 2 dias a cidade de Mumbai estava infestada do Espírito Santo. As ruas estavam tomadas de pessoas cheias do Espírito Santo. Isso vem do país de Gales. Ainda em 1905 é enviado para o Brasil, ainda em São Paulo, 2 missionários que vêm do país de Gales para trazer o fogo de Deus que tinha já chegado na Índia, chegou na Coreia e chegou na China, no norte da China. Esses 2 missionários viveram aqui no Brasil um avivamento de 3 semanas. Escute o que eu vou te dizer. Pior que não ter um avivamento é ter um avivamento cortado. O Brasil já teve 12 avivamentos que foram suspensos. E quando eu li
Isso, tem 2 livros históricos que falam sobre isso. Um se chama Fogo do Avivamento, deve ter 150 anos esse livro, mas eu tenho ele. E o outro é Eles Falam em Outras Línguas, de um repórter que escreveu sobre as mais de 60 idiomas que eram falados na Rua Azusa. Línguas. Esse repórter ateu foi lá para escrever para a New York Times e foi batizado com o Espírito Santo. Esse missionário chegou aqui com fogo do avivamento, com fervor do avivamento, mas aconteceu uma coisa terrível. As igrejas tradicionais juntou com a igreja católica e os coroné. Lembra dos coroné? Sabe os coroné? Os da novela lá, Sartulino, Bragança. Os coroné. Os coroné eram amigos dos padres. Os padres e os pastores tradicionais foram nos coroné pedindo ajuda, que aqueles pastores missionários estavam atrapalhando e criando tumulto. Caçaram eles, bateram neles e expulsaram. Eles não iam para a praça igual os apóstolos, até que suas famílias foram ameaçadas de morte. Eles oraram, buscaram a Deus, Deus mandou eles para o Chile. No Chile foram caçados também, foram para a Argentina. O avivamento aconteceu na Argentina. Da Argentina também foram caçados, sabe para onde eles foram? E veio o avivamento sobrenatural dentro da Holiness até então, Los Angeles, em 1906. O que aconteceu na Rua Azusa era para ter acontecido aqui. Quando eles chegaram dentro da igreja Holiness, o primeiro irmão que ouviu eles foi o irmão Seymour, que não era batizado com o Espírito Santo. E o problema das pessoas que não queriam ouvir o irmão Seymour é que ele ouviu aquele mover do Espírito, como no Pentecoste, do Espírito Santo batizar com fogo e etc. Ele encheu seu coração e começou a pregar, só que ele não era batizado. E aí ele foi perseguido. Um dos dias que ele pregou sobre falar em línguas, na manhã, ele morava na casa pastoral, na manhã do dia posterior, colocaram um cadeado, jogaram as malas dele na rua, ele não pôde nem entrar para pegar o resto de suas coisas. Um casal ouviu esse irmão chamado irmão Seymour, levou ele para a casa dele, na rua Bornbrine, e ali que o fogo desceu. Você sabe que quando eu li isso, eu estou te dando uma história um pouco, para você entender, o meu coração entristeceu, que você não imagina. Em 1945, de novo, nós somos visitados por aquilo que Deus quer fazer. Um evangelista chamado Tom Hicks tinha uma voz de Deus para o Brasil. E quando ele chegou no Brasil, ele foi duramente perseguido. Foi agredido. Ele volta para os Estados Unidos. Então ele fica chorando, ele sabia que Deus tinha uma coisa sobrenatural para as Américas do Sul. Então em um dia, ele levanta às 5 da manhã e a voz de Deus vem até ele, vai até a Argentina. O problema é que o argentino ainda é mais sangue quente que o brasileiro. Eu não sei o quê. Você vai se lembrar que no livro do profeta Samuel, no capítulo 4, no capítulo 3, capítulo 3 e 4, nós temos a história da arca do Senhor que é roubada pelos filisteus. Israel tinha a presença de Deus, eles estavam vivendo um avivamento. Aonde estava a arca de Deus, tinha ali um reavivamento, um avivamento do fogo de Deus. E o que acontece? Acontece que os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, começam a usurpar o culto, usurpar a adoração. Alguém levava uma carne, eles roubavam a carne. Alguém levava dinheiro, eles roubavam dinheiro. Levavam a doação, eles roubavam a doação. O problema é que seu pai já estava velho e não conseguia mais controlá-los. Acontece que no capítulo 4 você tem o Senhor então matando Hofni e Finéias e também matando Eli. Mas a arca é roubada. Daí surge uma palavra muito triste na Bíblia que é Icabode. Quer dizer, foi-se embora a glória. Em outras palavras, a glória de Deus, o avivamento foi cortado na nação.
Pior que não ter um avivamento é ter o avivamento desprezado e então cortado. O brasileiro, gente, é o povo mais vivo do mundo. Eu já preguei em 72 países. Não tem um lugar do mundo que tem uma igreja tão viva quanto o Brasil. Os latinos também são muito bons. Você vai na igreja colombiana, na igreja peruana, você vai na igreja mexicana, é muito bom. Mas igual o Brasil, esse negócio de cantar, eu poderia estar, e levantar a mão, e gesticular, é só aqui, gente. Americano adorando assim. Só que tem um problema no Brasil. Ele é empolgado e desempolga muito rápido. Você vai perceber que o avivamento é uma coisa instintiva. Você não tem prova que o avivamento vai vir daqui 3 horas para você desistir assim. Na África do Sul eles oraram 23 anos por avivamento. E não desistiram. Você vai ver que o Mount Seymour orou mais de 12 anos para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Na Coreia foi 28 anos. Vamos contar um negócio aqui, muito importante. Por exemplo, nós temos relatos na Bíblia inteira de avivamento. Você tem um avivamento com o rei Asa, você tem um avivamento com o rei Ezequias, um avivamento com Esdras e Neemias. E avivamento é isso, é trazer uma reforma poderosa na igreja. É Deus mudar ciclos, mudar coisas. Nessa mesma reunião de servos e profetas muito respeitados no mundo, houve um dia que foi dito que a próxima década teria uma colheita de 2 bilhões de almas para Jesus no mundo todo. Eu estou te falando um negócio. Estão falando de 2 bilhões de almas salvas em todo o mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha só. Você sabe quantos bilhões de almas nós temos convertidas no mundo? 2 bilhões e meio. Isso em 2000 anos. Por que nós vamos chegar agora em uma década e conquistar isso? Assim foi no país de Gales. Em 2 anos, 100 mil almas, porque todo avivamento gera um aceleramento. Ou seja, aquilo que você demoraria 30 anos para colher, você colhe em 5, colhe em 2. Porque avivamento, a pressa não é mais sua, é de Deus. E Deus está em outro tempo. Ou seja, o que uma igreja na realidade precisa para ela crescer? Nesse livro desse historiador que eu li recente, foram 5 livros de historiadores, pesquisadores de números, tanto esse livro, eles falam em outras línguas, que é desse período da Rua Azusa. Foi feita uma pesquisa que toda pessoa que se converte dentro de um avivamento, ela não desvia. Ou seja, aquela experiência que a pessoa teve com o Espírito Santo, aquela experiência que ela teve com o batismo com o Espírito Santo, marca ela que ela nunca mais se desvia. Pega os crentes de 30 anos para trás, pergunta quantas vezes eles se desviaram. Esse negócio de desviar é coisa nova, gente. Esse negócio de trocar de igreja é coisa nova, é de 20 anos para cá. 30 anos para cá, ninguém ficava chateado com o pastor, chateado com o irmão, mas não saía da igreja. Quer é ver? Uma vez eu perguntei, vó, a senhora já se desviou alguma vez? Ela falou, nunca. Por quê? É o que eu estou te dizendo, presta atenção. O Brasil teve um momento que dava muita ênfase no Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, vigílias, culto no monte, reunião no monte, buscar o Espírito Santo. Tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo agora, 50, 100 e etc. Dava ênfase ao batismo com o Espírito Santo. Agora eu prego em algumas igrejas pentecostais. E eu tenho feito uma pesquisa até nessas igrejas. Quem não é batizado com o Espírito Santo? 70%, 60% não é. Quem aguenta a pressão diabólica sem o poder do Espírito Santo?
E sabe qual é o problema? O problema é que antigamente o crente se incomodava em não ser batizado com o Espírito Santo. Ele ficava incomodado, ele não era feliz. Hoje, tanto faz. Qual é o segredo de todos os avivamentos? O Espírito Santo. Qual é o modelo que mantém o cara na igreja? Experiência com Deus. Tommy Hicks, de madrugada, o Espírito Santo falou com ele e disse: vai para a Argentina. Como é que eu vou fazer? Vai que você vai ficar de frente com o Juan Perón. Juan Perón é o Vargas deles. Comunista, perigoso. Tommy Hicks chegou na frente da casa do presidente Juan Perón, chamou um soldado e falou: eu vim dos Estados Unidos para falar com o presidente. O profeta é um bicho maluco. Aí o soldado falou assim: eu estou também querendo falar com ele já tem uns 3 anos. O soldado falou: não, mas eu vou falar com ele. Não, senhor, você não vai entrar. Não, eu vou. Então, por favor, chama pelo menos seu chefe, viu, o comandante da guarda presidencial. O comandante falou assim: o que é que o senhor quer? Eu vim da América para falar com o seu presidente. Ele falou assim: olha, o país inteiro quer falar com ele. Olha aí, ó, entra na fila, põe na agenda, quem sabe se eu consegue. Ele falou: não, moço, eu não estou de brincadeira não, eu vim em nome do Senhor. É doido, maluco. Aí o cara falou: o senhor vai embora, o senhor está importunando, etc. Não vou embora. Como você não vai? Eu não vou embora até você ser curado. Falou para o comandante: é? Curar de quê? Dessa doença que você tem na coluna. Aí o cara ficou assustado. Como é que você sabe? Quem te contou? Falou: não importa quem contou. Se eu orar, você vai ser curado. Ninguém me contou. Foi o Espírito Santo, mas você não acredita? Mas se eu orar, você vai ser curado. Ele falou: ah, é? Como é que você sabe? Ele falou: você tem um monte de hérnia de disco aí, você não consegue andar, você trava e etc. O cara meteu a mão nas costas do comandante da guarda, foi curado na hora. Aí ele já ganhou o coração do comandante da guarda. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Deus é poderoso. A obra de Deus, ela é realizada pelo poder de Deus. Quando Deus quer fazer algo, Ele não está nem perguntando. Deixa eu te falar uma coisa. Há um avivamento nacional apontando. Por incrível que pareça, meu Deus do céu, o Brasil entrou no radar de Deus. Está chegando a hora que nós vamos viver um avivamento nacional. E eu creio que esse avivamento, diferente dos outros que foram cortados, é o seguinte: você pode participar, você pode ajudar, você pode fazer parte, mas ninguém vai poder parar. Nós entramos no radar de Deus. Presta atenção. Aquilo que vocês levaram 20 anos para conseguir, Deus vai dar em 2 anos. Essa cidade vai viver um poderoso avivamento de 20 e poucos anos. Tem alguém aqui comigo que crê nisso? Deus move. Para ele trazer o americano até ele, em Los Angeles, ele trouxe um terremoto que destruiu, 18 dias antes o terremoto destruiu a cidade. Ninguém pode parar quando o fogo vai descer. Aquele moço foi curado, chamou Tommy Hicks: vem aqui, vamos lá, venha comigo, me segue. Foi por dentro da casa. Chegou no escritório presidencial, falou: fica aqui, que eu vou lá falar com o homem. Presidente, eu tenho uma situação aqui interessante aqui. Um moço que está ali, ele diz que cura as pessoas. Por exemplo, assim: olha, nós já tivemos mais de 100 curandeiros e nunca me curou. Tommy Hicks, Juan Perón tinha uma doença de pele, uma espécie de psoríase, meio de lepra, que às vezes quando ficava molhado, destruía, saía sangue. Por anos ele não era curado.
na pele toda. Então ele vestia roupas compridas para esconder. Então ele foi em muitos curandeiros. Rapaz, mais um curandeiro? Eu já fui em tantos, não, mas esse é diferente, presidente. Sabe por quê? Porque os mesmos curandeiros que o senhor foi, eu fui também, disse o comandante da guarda. E aí, esse agora rezou por mim e eu estou curado. Como assim curado? Eu posso levantar o senhor agora se eu quiser. Chama ele aqui. Entrou o servo de Deus. Eu fico maravilhado quando o apóstolo Pedro diz: os homens de Deus eram cheios de Deus e guiados pelo Espírito Santo. Perguntaram a Dwight Lyman Moody como produzir um avivamento em uma igreja. Ele disse: põe uma fogueira no púlpito. Wesley disse: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Gente, Deus não precisa de uma mega church para avivamento. Deus não precisa de um homem famoso para um avivamento. Ele usou um homem em Londres, ele usou um homem em Nova York chamado Finney, ele usou um homem em Los Angeles chamado Seymour, ele usou um homem ali para preparar o caminho, chamado João Batista. O livro de Mateus começa assim: e teve um homem usado por Deus chamado Mateus. Um homem. Sabe o que eu acho interessante na história dos avivamentos? É que estão restritos a 1, 2, 3, 4. São pessoas que disseram: Senhor, fulano morreu, eu estou aqui. Olha para mim. Tem uma coisa no ar. Agora virá para a terra. Nós estamos vivendo aquela expectativa e vamos entrar na realidade. Escute bem o que eu estou dizendo. 2024 será o maior e o melhor ano espiritual de toda a sua vida. Deixa eu te contar uma coisa. Eu pedi ao Senhor, e veja, Senhor, o que o Senhor vai mudar nesse ciclo? Ele não me falou nada. Fui dormir 23 para 24, 3 da manhã eu acordei, não conseguia dormir. Quando eu voltei a dormir, em 5 minutos, eu tive uma visão com o Senhor. E você acha isso estranho? Não ache. 380 muçulmanos aceitaram Jesus nos últimos 3 meses, na faixa de Gaza, vendo Jesus. Jesus aparecendo para eles. Se o muçulmano pode ver Jesus, por que você não insiste com isso? Eu o vi. Vou dizer como Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Primeiro, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Não sei se eu estava acordado ou dormindo. É isso que Paulo está querendo dizer. E ele já havia me dito que iria mudar o ciclo. E ele não me disse mais nada. Mas nesse sonho que eu tive, meio visão, meio sonho, eu entendi que é o ciclo. Deus vai começar a visitar os seus. Vai começar a aparecer para a gente. Vai começar a aparecer para seus filhos. Vai começar a batizar seus filhos enquanto dormem. Esse é o ano da visitação do Senhor. Esse é o ano da visitação do Senhor. A minha filha acordou, 3:30 da manhã, foi ao banheiro e não voltou. E eu sei, porque meu sono é leve, não vi os passinhos dela voltando. Falei: amor, Isabela não voltou, está no banheiro ainda, já tem 20 e tal minuto. Quando fomos ver, lá estava o corpinho dela deitado no chão, orando em línguas, batizada com o Espírito Santo, dormindo. Eu fui lá e peguei aquele corpinho e ela pus na cama, cobri ela, continuou, nem sei quantas horas foi.
Eu estava pregando no Rio de Janeiro. O culto começou 7 da noite e terminou 7 da manhã, lá na igreja do pastor Silas Malafaia. Sabe o que aconteceu? Vou te dizer. Um surdo foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo e começou a orar em línguas. Aí o outro foi batizado com o Espírito Santo e começou a orar em línguas. Surdo! Orando em língua. Curado e orando em língua. Aí um outro. Havia dezenas deles. Todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a orar em línguas. A gente tentou terminar. Eliel subiu, tentou terminar, não conseguiu. Eu subi e terminar. Quer dizer, o culto não terminou até hoje. As pessoas foram indo embora. Eu estava em um outro culto, uma menina, um garoto com síndrome de Down, 10 anos de idade, recebeu o Espírito Santo. A mãe e o pai não criam, eram tradicionais. Então eles viram um filho amoroso, eles abraçam, e eles não criam. Mas de repente aquele garotinho com síndrome de Down, orando em línguas, chamou a mamãe e o papai, eles vieram, claro, amoroso, e levando tudo naquela situação. Uma hora que o garoto abraçou a mamãe e o papai, os dois, foi como uma corrente elétrica, foram batizados com o Espírito Santo diante de todos, e não criam, não queriam, não aceitavam. A grande característica do avivamento nacional que nós esperamos é que ele tem que se parecer com Atos capítulo 2. Porque Atos é o nosso modelo. Presta atenção no que eu vou te dizer, escute a seriedade. Toda igreja precisa de um renovo do Espírito Santo, um novo Pentecoste a cada 10 anos, senão ela vai se perdendo na liturgia. De 10 em 10 anos, a igreja, todos precisamos de um derramar do Espírito. Vou te dar uma ideia. Atos capítulo 2, o avivamento de Atos no capítulo 2, que começou com 120 irmãos, só os que acreditaram, acontece no ano 30. Nós temos os modelos de avivamento, olha só. Nós temos um segundo avivamento em Atos capítulo 8, no ano 32. Em Samaria, Filipe expulsa demônio, cura enfermos e etc. Depois vem 2 apóstolos, olha o modelo. Qual é a pergunta principal de um avivamento? Você tem o Espírito Santo? Essa pergunta foi dos apóstolos. Veja, eles tinham sido já batizados por Filipe, mas não tinham o Espírito Santo. Deixa claro que mesmo você sendo batizado nas águas, necessita do revestimento de poder do alto do Espírito Santo, que nós chamamos de segundo ato da graça ou segunda bênção, põe o nome que você quiser. Então chega Pedro e João em Samaria, vê que toda a cidade recebe Jesus, inclusive Filipe tinha batizado o mago charlatão. Tinha sido batizado por Filipe, mas não entendia muito. Agora, Pedro e João começam a liberar o Espírito Santo sobre toda a cidade. Gente, a cidade inteira é varrida com o poder de Deus. Isso se chama avivamento. Aí vem um mago, que era um manda-chuva na cidade, e vê que o Espírito Santo era dado pela imposição de mão dos apóstolos, pede que eles lhe dêem o poder através de dinheiro. Então vamos lá. 2 anos depois de Atos 2, do Pentecoste, você tem um novo avivamento. No entanto, nós chegamos em Atos 10. Agora nós já estamos falando de Atos 10. Já é bem diferente de Atos 2, a história do Espírito Santo na casa de Cornélio. Agora já são 6 anos. Vai aumentando. Agora nós chegamos também em Atos 19. Atos 19, isso aqui que eu quero que você preste atenção para você entender por que a igreja precisa de um avivamento, mesmo sendo uma excelente igreja que Deus ama. Em Atos 19, no versículo 1, você vai observar ali que o apóstolo Paulo chega lá e pergunta para o povo: vocês, o quê? Vocês o quê? Vocês têm o Espírito Santo? O Espírito Santo é o agente de todo
avivamento. Aí o povo responde: nem sabíamos que existe Espírito Santo. Então, mas vocês foram batizados pelo quê? Pelo batismo de João. O que nós temos ali? Judeus, discípulos de João, que tinham sido batizados só com arrependimento. Paulo faz duas coisas. Primeiro, então eu batizo vocês para a remissão de pecados em nome do Senhor Jesus. E segunda coisa, ele impõe as mãos e todos recebem o Espírito Santo. Esse avivamento de Éfeso é um dos mais poderosos da Bíblia. Todos os doentes na cidade eram curados pelas mãos de Paulo. Temos a história do paralítico andando. Mas como Paulo era só um, ele não podia orar por todos. Então ele ungia os lenços e os aventais e levava para os enfermos serem curados. Ou seja, a cidade de Éfeso foi varrida com o poder de Deus. Eu quero declarar aqui que Telêmaco será varrido com o poder de Deus. Eu quero declarar aqui que cada esquina dessa cidade será varrida com o poder de Deus. Eu quero declarar aqui que os bares não vão aguentar, porque não vai ter cliente. O lugar onde tem prostituição, o lugar onde tem droga. Eu quero vir aqui e declarar que um grande e poderoso avivamento vai nascer dentro dessa cidade. Quem aqui crê nisso também? Vibra aí, gente! Eu gosto de gente que vibra. De doido. Quando você pega uma verdade dessa, você não pode falar amém. Você tem que botar para cima. Eu estou aqui dizendo que a sua cidade vai mudar, que o fogo de Deus vai descer, que as ruas serão cheias do poder de Deus, que as escolas serão cheias do poder de Deus. Alguma coisa está mudando. Quem crê aí? Isso tem acontecido. Um grupo de jovens lá em Campinas, eu esqueci o nome do rapaz lá em Campinas. Nicolas, 16 anos de idade. O Nicolas, os jovens levam isso muito a sério. O Nicolas recebeu o fogo de Deus. E você sabe, eu consigo olhar para uma pessoa e ver quando ela está ardendo. Eu sei. Sabe por quê? A mensagem de avivamento vai sufocando a gente, sufocando, e você explode. Foi assim comigo. É assim. Eu pego um livro desse, começo a ler, eu paro o livro, eu tenho que andar, porque eu vou ficando assim. Então eu sei, como Jeremias disse, tem um fogo em meus ossos. Eu tento contê-lo. E toda vez que eu tento fazer, eu fico cansado. O que Jeremias sugere? Para de tentar conter o fogo, você vai ficar cansado. O fogo de Deus cai, o fogo de Deus batiza, o fogo de Deus entra em escola, o fogo de Deus entra em casas, o fogo de Deus entra em famílias. Não tem, olha, como lá na Índia, varreu a Índia. Foi uma menina na Rua Azusa, foi assim também, pegou num, pegou no outro e foi pulando, e o fogo foi pulando. Sabe, toda a cidade de Los Angeles, quem ia lá visitava, sabe o que via? O povo na rua, picolezeiro, todo mundo, esse povo é doido. Gente orando em língua dentro do restaurante, garçom orando em língua, motorista orando em língua, todo mundo sendo cheio do fogo de Deus. Por onde passava, o fogo de Deus estava presente. Dentro de avião. Charles Finney entrou uma vez dentro de um trem, e Finney tinha um segredo. Ele olhava no fundo do olho da pessoa. Então os historiadores dizem que ele passava unção pelos olhos. É verdade. Era penetrante. Para quem ele olhava, recebeu o Espírito Santo. Finney entrou. E você sabe que as pessoas iam contando as pessoas e carimbando a sua passagem. Ninguém sabia. Finney era o cara mais famoso dos Estados Unidos na altura. Ele ganhou sozinho 6,6% da nação. E indiretamente 66%. Através das pessoas envolvidas no avivamento. Foi um fogo avassalador. É isso que fogo faz, né? Vai levando tudo. Finney
Entrou no trem, uma viagem 6 horas. Sentou. Quando ele olha para uma senhora, no olho dela, na hora ela recebe o Espírito Santo. E aí Finney tinha uma unção muito de quebrantamento, as pessoas choravam muito. Aí vem um camarada contando as pessoas, quando chega, ele cai no erro de falar, Senhor Finney, e carimba. Quando fala o nome dele, acabou a paz de Finney. O trem inteiro estava revezando em quem ia no vagão dele para receber o Espírito Santo. Meu Deus! Eu fico louco com o negócio dele. Só vê, o trem durante 5 horas na fila, revezando. Agora é minha vez de receber o Espírito Santo. Agora é minha vez de receber o Espírito Santo. Agora é minha vez de receber o Espírito Santo. Meu Deus, você é um homem! Tá vendo? Esse negócio sufoca a gente. Irmão, quando eu vejo a vida de Paulo, Paulo foi preso em Roma. Roma tinha 1,5 milhão de habitantes. Presta atenção. 1,5 milhão de habitantes. Paulo preso. Imperador Nero. O pior de todos. Dos 14 bairros de Roma, 11 se converteram. Fazendo o cálculo de 1 ano e meio, de 1,5 milhão de habitantes, 14 bairros, 11 se converteram, contabilizando o número de almas, porque na Bíblia tem esse número de almas. O cálculo que fazem é que mais de 68% da cidade eram convertidos. Sabe qual era o esporte do romano? Crucificar cristão na arena, colocar eles nas ruas e queimar e alumiar como um poste de luz. Isso impediu? Não. Paulo preso, o líder maior preso, só de dentro da cadeia, ele ganhou 14 mil pretorianos. Pretoriano não é soldadinho, 14 mil chefe de guarda. Pretoriano. Sabe o que eles começaram a perceber? Ninguém dá comida para esse homem, ninguém fala com esse homem, esconde ele, esse homem é perigoso. O homem era uma pomba! Uma pomba! Jogaram o João num latão de óleo quente, não resolveu. Prender não resolveu. Espancar não resolveu. Isola ele na ilha. Vem a mensagem mais poderosa para a igreja, que é do Apocalipse. Os servos de Deus são imparáveis. São uma bomba. Oh, meu Deus! 2024, nós estamos no radar. O brasileiro entrou no radar dos Estados Unidos. Eu falo isso, dá vontade de rir, porque nós sempre fomos da terceira prateleira para baixo, a plebe. Mas você sabe qual foi a maior reunião de avivamento que teve no final de ano nos Estados Unidos? Não foi de Joel Austin, não foi de T. Jakes, pregadores famosíssimos. Não foi. Não foi de Steve Furtick. Não foi da Hillsong, Lakewood, Elevation. Foi da plebe. No maior ginásio de esporte em Orlando. 15 mil crentes brasileiros adorando ao Senhor e virando o ano. Isso saiu em todos os jornais seculares e evangélicos da América. Sabe qual que está dizendo? Me lembra os avivamentos. Quem é esse povo que não fala a nossa língua? Eu tenho sentado com pastores do mundo todo. Sentei com um pastor norte-americano recente, 2, né? Um deles estava pregando uma conferência que eu estava pregando, ele veio até mim e falou assim, e ele assistiu todas as pregações, o pastor Luciano e entre outros, ele falou assim, os pastores americanos estão querendo vir para o Brasil sentar e ouvir vocês. Isso é um milagre. Já estão cantando nossas músicas. Há uma música traduzida para mais de 60 idiomas, estão várias. Já estão convidando nossos cantores para gravar junto. Faz sucesso agora, gravar junto com o brasileiro. Essa menina da música que vocês cantaram aqui foi convidada por Michael W. Smith. Ela teve que falar, vou ver se posso.
para gravar com ele. Nem lembro qual música que ela gravou. Atos 2. Não, na música é Atos 2. O outro é, gente, eu tive no Japão, japonês cantando Yeshua. Eu estou te falando, olha para mim aqui. Nós estamos no radar de Deus. E nós estamos no radar do mundo. Nós estamos saindo de um patamar e indo para outro. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer com mais outras 12 vezes, encerrar o mover de Deus, ou vamos até o fim dessa vez? Ou vamos chorar por uma coisa muito poderosa, sabe? Preste muita atenção. Hoje nós temos 85 milhões de evangélicos. Maravilha. Como vamos... Agora, o avivamento vem sobre esses 85 milhões. O que vai fazer agora? Esses 85 milhões e o evangelho pregado por eles vai mudar a nação. O avivamento será tão poderoso que vai levar políticos ao arrependimento. Nas Ilhas Fiji, uma ilha canibal, uma ilha de voodoo, matava as pessoas e comiam. O presidente se converteu, orou e jejuou durante 6 meses pela salvação da nação. Ele chegou num dia no microfone, você vai no YouTube, tá lá, Avivamento das Ilhas Fiji. Aquilo era um terrível, desgraça, miséria, violência e estupro e tudo que você imagina. Quando o presidente foi nacionalmente e declarou avivamento. E essa nação, eu hoje entrego essa nação. Não sou mais o presidente da nação, eu entrego ela para Jesus. Políticos da oposição não conseguiram falar nada, o Espírito Santo tapou a boca deles, jornais não conseguiram falar nada, a nação inteira hoje Fiji tem mais de 90% convertido. Acabou o voodoo, acabou o tráfico, acabou isso, acabou aquilo outro. Eu estou aqui dizendo, gente, o nome Brasil vai ser símbolo de credibilidade no mundo. Deus decidiu fazer algo, eu não sei dizer bem o que, mas Deus decidiu fazer algo nessa nação e começa em 2024. Me diga se essas verdades não vão sufocando você. E parece que o coração fica desse tamanho e vai saltar. Sabe o que é isso? Expectativa. Sabe o que é isso? Você sabe que Deus está prestes a fazer. Olha essa história, por que os avivamentos são obrigatórios e necessários. De Atos 2 a Atos 19 do avivamento de Éfeso, 23 anos. Do avivamento de Éfeso a Apocalipse 2, quando Deus fala com Éfeso que perderam o primeiro amor, 50 anos. Olha só. 50 anos atrás, aquele povo viveu um avivamento sobrenatural. 50 anos depois, já não é mais nem sombra de avivamento. 50 anos. Quanto os 50 anos de Atos 19 a Apocalipse 2, mais os 23 até Atos 2. 73 anos. O tempo aumentou. Quando você chega em 1400, o tempo da formação de um avivamento é de 100 em 100 anos. Sabe o que eu estou dizendo a você? Nós perdemos um avivamento em 1905 com os missionários que foram para Los Angeles. Mas o fogo agora está correndo. O fogo agora está correndo. Eu estou dizendo para você, é mover, por isso que ele se move. Avivamento não vai vir sobre todos. Vai vir sobre remanescentes. Entendeu o que eu disse? Já é o suficiente. Eu quero saber se você é um desses remanescentes do mover de Deus. Me diga se você é. Então, para começarmos a história, você precisa do Espírito Santo. Precisamos evidenciá-lo. Eu tenho pregado, ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo.
Só no mês de dezembro foram 2.600 crianças batizadas com o Espírito Santo. Sabe, o meu coração queima por isso. Eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso. Eu tenho me cansado pregando isso. Tem algo melhor do que começar o ano cheio do Espírito Santo? Transportando. Da presença do Espírito. Eu deixei o dia de amanhã para liberar o Espírito Santo de forma profética sobre seus filhos, netos e sobrinhos. Mas eu quero fazer hoje também. Até 18 anos, vem aqui à frente. E existe uma dinâmica nisso. A dinâmica é que os pais devem abrir a boca e profetizar orando em línguas. Vocês devem chegar aqui já implorando pelo Espírito Santo. Se a minha filha lá na frente tiver como referência um TikToker, nós falhamos demais. Se a minha filha lá na frente tiver como referência um Instagram, nós erramos demais. Um YouTuber, meu Deus. Vem cá, você. Eu estou chamando vocês para fazermos história. Essa dor aqui, ela é incontrolável. Vamos lá. Vamos lá. Começa a orar em línguas agora, igreja. Se põe em pé e começa a orar em línguas. Agora o fogo de Deus vai vir sobre cada um desses aqui. Crianças, adolescentes, jovens, juniores. O fogo de Deus está aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Espírito Santo já está batizando. Abra a boca e ore em línguas alto e forte agora. Vamos lá. Faça isso mais alto. Levanta as duas mãos e ore em línguas forte, alto. O Espírito Santo está marcando pessoas aqui. O Espírito Santo está marcando aqui. Seja marcado com fogo agora. Seja marcado com fogo agora. Vamos lá, vai lá. Pastores, vamos colocar as mãos sobre eles. Vamos impor as mãos, liberando o Espírito Santo agora. Eu quero que você levante as mãos e ore em línguas alto e forte. Vai fundo, meu irmão. Dê lugar para o Espírito e ele virá. Oh! Fogo cerrado em meu peito, Queima, Espírito Santo. que não me dá Queima, descanso.
Espírito Santo, queima, queima, queima. Queima, Espírito Santo. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Levanta a mão e ora em língua. Eu não tenho Essa língua é descanso. profética. Faça isso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Receba o fogo de Deus agora. Tenho fogo cerrado em meu peito. Receba o fogo de Deus agora. Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Receba o fogo de Deus agora. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Ele está marcando Não me você dá agora. descanso. Sua casa. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Eu estou vendo um fogo. Não me dá descanso. Talhas com fogo Eu não líquido tenho descendo descanso. sobre alguns aqui Eu agora. tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Oh! Seja cheio. Sejam Eu tenho cheios. fogo cerrado em Sejam meu cheios peito agora. Cheios. que não me dá descanso. Cheios. Eu não tenho descanso. Cheios. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Deixa queimar, deixa queimar. Adore, adore o Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar. Curta o Espírito Deixa Santo agora. queimar, deixa queimar. Ame o Espírito Santo agora. O Espírito Santo está sobre você. Ele está sobre a sua cabeça agora. Faz de novo, faz de novo. Seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, o seu povo ama-te de novo, de novo. Ama, levante as mãos e cante o que dizer. O que dizer? Aqui vem novo. Levante as mãos com toda a força do seu coração, declare de novo. De novo, faz de novo. Mais forte, mais forte. De novo. E o que dizer? O que dizer?
agora está passando com cura. Câncer está saindo agora. Diabetes, artrite, artrose, osteoporose. O poder do Espírito está aqui agora. O poder do Espírito está aqui agora. Oh! Oh! Ele está aqui, o Espírito está na casa. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Como é maravilhosa a tua presença, Espírito Santo. Como é deliciosa a tua presença, Espírito Santo. Como tu és digno, 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 digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Cante o mais alto que você puder. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Todo avivamento tem Jesus no centro. Tu és digno de tudo. Vamos lá. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tua é. Com as mãos levantadas agora. Te exaltamos. Uou! Te exaltamos. Te exaltamos. Pra todo sempre. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Levanta a mão e você vai cantar o mais alto que você já cantou. Te exaltamos. Te exaltamos. Ele está na casa. Te exaltamos. Vamos lá, diga a ele, te exaltamos. Te exaltamos. Nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba
forte, mais forte, levante a mão e cante. Dia e noite suba a ti nossa adorar. Dia e noite, dia e noite suba a ti. Espírito Santo, ó Espírito Santo, Tu és digno de tudo. Tu és digno. a presença dele é maravilhosa aqui. Pois tudo vem dele. Ó Espírito, Tu és digno de tudo. ó Espírito, Só tu és digno.